Eu queria fazer outra pergunta com base na influência do editor. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava em editora, eu vi alguns casos com um autor específico sobre editar passagens problemáticas do livro para reconstruir de uma forma que a problemática não existisse. Então, eu queria saber, Ju, se isso acontece com você ou se Karina também já passou por isso, de chegar no consenso de que não, essa parte aqui tem que ser editada, o livro não pode ir pra rua assim. Eu fiz algumas coisas assim em 2 momentos. Primeiro foi no livro O Poder das Emoções, que é um autoajuda. No livro, o personagem, o autor, ele fazia uma comparação entre Hitler e Mandela, né? Pra dizer que eram extremos dos extremos. Assim. Mandei mensagem pra editora na hora. Falei, olha, não vai dar muito certo isso, porque, né, estamos vivendo esse momento e fazer uma comparação entre Hitler e Mandela para falar de extremos não vai ser legal. Talvez fazer um balanço entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, porque são extremos também, e vai ficar um pouco mais suave, né? Mas vai representar a ideia que ele quis dizer. E aí, tá, vamos fazer isso. Então foi um momento assim que, tipo, tive que intervir mesmo, né? A gente tem que intervir e mostrar, olha, é um problema e vai dar um problema, vai dar uma discussão nisso. Esse momento, e depois no Lovecraft. O Lovecraft, ele tem muitos comentários que eram racistas. Em alguns textos, eu realmente também tive que intervir, assim, e apontar para a editora e falar, olha, o que a gente vai fazer aqui nesse caso, né? Eu vou tentar suavizar, porque teve um comentário assim, imagine um africano vindo andar nessas ruas da Inglaterra e conhecendo tudo. Mas é necessário botar desse jeito? Pode botar, tipo, uma pessoa do interior ou uma coisa assim, tipo, fazer o mesmo tipo de comparação, mas sem ressaltar esses termos racistas que estão sendo tratados, né? Vai fazer diferença no livro? Não vai? Nessas horas, o editor, ele nos dá esse guia para saber o que a gente vai fazer nesses momentos. Complicado, complexo, quando nós pegamos somente clássicos ou alguns livros assim meio sem noção. Eu acho que no caso de clássicos, às vezes vale uma nota de tradutor no início ou no final, justamente falando essas questões, porque você tem o contexto histórico. Ao mesmo tempo, se o livro está em domínio público, você pode mudar à vontade, porque o livro está em domínio público, e você pode reescrever nos tempos atuais, se você quiser, você faz o que você quiser com aquele livro. Então, tem essas duas questões. Eu acho que pra gente, né, e a escola que eu aprendi, que foi muito na Valentina, Rafael também tem essa política, ele muda algumas coisas que não mudam o sentido da história, mas termos que em português poderiam ser lidos como racistas, ou como machistas, ou como gordofóbicos, ou como tudo mais. Então, às vezes, tipo, você pode alterar pequenas coisas, mas cabe também ter sempre sempre pensar, né, se faz sentido, se não faz fazer essa mudança. Às vezes você precisa que o personagem tenha aquela característica, às vezes, tipo, é um personagem machista. Então você precisa que ele fale aquelas coisas absurdas, porque você precisa marcar ele como aquela pessoa. Ou às vezes você tá, tipo, uma pessoa fazendo até um comentário meio besta, assim, tipo, a personagem tá grávida e fez um comentário gordofóbico de gravidez. Aí você fala, tipo, precisa, não precisa, gente, sabe? Então você pode mudar as palavras ali de forma que você entende que a pessoa está desconfortável com o corpo dela, sem necessariamente você deixar daquela forma extremamente gordofóbica. Então tem muito disso de pensar se vale a pena ou se não vai. Eu quero voltar em uma coisa que vocês falaram, eu queria fazer uma provocação. Porque, por exemplo, Lovecraft é um autor que ele é completamente racista, tanto é que ele inspirou aquela obra Lovecraft Country, até uma série na HBO, que é sobre o racismo dele também. Tem também a J.K. Rowling, por exemplo, que eu sempre achei meio suspeita ela usar o Snape vestido de mulher como sendo o bicho-papão do Neville. Eu acho que isso já dizia muito sobre a autora até tudo acontecer. Até que ponto a editora realmente, junto com a tradução, ela serve para não passar um pano, mas amenizar algumas coisas, trabalhar tipo, uma imagem imortalizada de um autor, sabe? Até que ponto a gente está ajudando a construir perfis de pessoas, seres praticamente imortais da literatura, e quando tem sua obra questionada por serem racistas, a gente geralmente escuta como, mas o livro é muito bom, ou, mas era coisa da época, na época todo mundo era racista. Até que ponto a gente colabora para a imortalização de pessoas que não deveriam ser imortalizadas? É um ótimo questionamento. No caso do Lovecraft, ele realmente tem obras extremamente racistas, né? E nessa obra ele foi
alguns momentos. Então eu suavizei justamente só essa parte do negro inculto, incivilizado, vindo da África no meio da cidade para conhecer tudo. Suavizei uma parte, então o restante eu mantive mesmo, porque foi o ponto assim que era mais crítico, que não é apenas um negro, só porque ele era negro da África, ele tinha que estar totalmente maravilhado, não podia ser qualquer outro tipo de pessoa. Então foi só uma suavizada, a gente colocou uma nota, se eu não me engano. O livro, esses 2 contos ainda não foi publicado, vai ser publicado no próximo box, eu acho. É importante ressaltar que realmente foi um retrato da época, mas errado. A gente tem que informar que é errado, e até a Disney Plus está fazendo isso em algumas obras. Ela está divulgando no início de cada desenho, por exemplo, Peter Pan, colocando esta obra contém apropriações culturais, contém retratos culturalmente equivocados, que hoje são errados e que não deveriam ser feitos. Então, é importante, né, o tradutor também ter esse cuidado ao lidar com a obra e tentar não realçar isso, mas, tipo, em algum momento explicar ou colocar uma nota, ou então dar uma aliviada, que foi o que eu fiz, eu dei uma aliviada naquele momento, mas mantive os outros que eram característicos da época e que não eram tão ofensivos, porque tudo é ofensivo. E realmente era ofensivo, era alguns bem complicados assim de assimilar. A gente também não pode mudar completamente, principalmente se tratando de um clássico, né? Isso também acontece muito com Monteiro Lobato. Então, se a gente pega um Monteiro Lobato escrito de 1930, 1940, a gente vai ver que era absurdamente horrível. Até que ponto a gente vai alterar esse livro? A gente vai suavizar ele completamente para passar pano no Monteiro Lobato e dizer que ele é o guardião da literatura infantil brasileira? Ou a gente vai ressaltar e dizer, olha, ele estava errado, aqui na nossa nós suavizamos, mas ele estava errado em vários pontos. Então eu acho que vale a pena esses comentários.